Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente estava meio sumido aí devido a algumas mudanças, né amor? Nós tivemos na nossa vida repentinamente aí, mas foram mudanças boas. E hoje a gente veio mostrar a nossa nova aquisição aqui do Mercadinho, que é mais uma fonte de renda, né amor? Isso, aproveitar bastante o ponto. Nossa ideia é fazer uma área aqui de lanchonete. Já era plano desde quando a gente iniciou o Mercadinho, porém tem que ser no passo a passo, né, organizando as coisas direitinho. Agora é férias dos meninos, então eu falo da escola, né, que a gente está aqui ao lado da escola, da creche, então a gente aproveitou esse tempo que é um pouco mais parado para organizar e montar essa lanchonete com caldo de cana, então tá aqui a garapeira, e também pastel, salgado, que eu acho que vai dar muito certo. Pessoal, a princípio, quando a gente montou a mercearia, a nossa ideia era colocar uma máquina de frango, mas teve alguns pontos que nos fizeram reconsiderar e mudar a ideia do frango e trocar pelo caldo de cana e pastel. Primeiro, questão de mão de obra, né, amor? Mão de obra tá muito complicado, acho que não só aqui na nossa região, né, como em qualquer lugar. E a mão de obra do frango, ela é muito específica, né? A pessoa tem alguns macetezinhos ali para temperar, para poder assar o frango, que nem eu e nem a Tamara dominamos. Então a gente achou que iria consumir um pouco mais de tempo e a gente ia ter mais perda nesse processo de aprendizado. E a gente considerou também sobre as perdas dos assados, né, amor? Que, querendo ou não, pessoal, aqui na nossa região, frango assado é algo que você só vende sábado e domingo. Malhe sábado, né, amor? No interior é mais final de semana. Tanto que as lojas que vendem frango assado só funcionam domingo. A maioria. Exatamente. Raro uma que funciona sábado e domingo. Então esse foi um dos pontos que a gente reconsiderou. Primeiro que a gente ia fazer um investimento na máquina, que não é barato, né, amor? Na base aí dos 7 mil, 6, 7 mil. Seria um investimento alto de algo que a gente não domina tanto. No papel a ideia era boa, mas na prática, quando a gente foi ver todos os entraves para trabalhar com isso, a gente acabou desistindo. Outra coisa também é a questão do fornecedor. Porque a gente não tem criação de galinha. Geralmente quem vende frango ou tem um contato muito bom, porque compra muita quantidade, ou o pessoal aqui cria, tem criação tem granja, né? Duas coisas que a gente não tem. Então a gente também começou a repensar, porque o fornecedor iria repassar para a gente mais caro, porque era pouca quantidade. Então, né, aí já começa, a gente vai fazendo... Sempre quando a gente vai investir em qualquer coisa, a gente pensa em tudo, estuda, coloca os pós, os contras, igual o Rafael falou, questão da mão de obra, é muito importante porque se alguém faltar, eu tenho que saber fazer. Porque na hora que a bomba estoura é pra gente que o pessoal liga, né? Exatamente. Então assim, eu não manipulo frango, não sei temperar, não tenho experiência. Então se faltar aqui, de manhã tem que começar a assar 5 da manhã para estar pronto lá pro meio-dia. Então é um negócio que requer... é um negócio lucrativo, tá, pessoal? Mas para nós aqui, a gente entendeu que não seria muito dentro da nossa realidade. E a gente queria algo para agregar na nossa mercearia, porque a gente está perto de alguns atacados aqui, e querendo ou não, tem muito cliente aqui do bairro, por exemplo, que nunca comprou com a gente. Já passa direto, né? O cara já passa a nossa porta aqui, é caminho para ir para um dos maiores atacadistas aqui, então ele não vai parar aqui. E a Tamara teve uma sacada muito inteligente, que foi o quê? Poxa, a pessoa vai lá embaixo, faz a compra dela e a pessoa volta. E quando ela está subindo, a gente vê ela passando na nossa porta, então provavelmente essa pessoa vai estar com fome, com sede aqui, tem dia que está muito quente. Então ela falou, poxa, se a gente tivesse um caldo de cana, um lanche, a gente vai pegar esse cliente, que ele não é o nosso cliente de compra da mercearia, mas é um cliente do lanche, né? Porque nos atacadões não tem esse tipo de lanche que a gente quer oferecer aqui. Então, pessoal, empreender é uma coisa muito louca, porque cada coisa faz sentido para cada pessoa. Então não adianta seguir um coach ou pagar uma consultoria caríssima aí, porque, igual o Rafael falou, a questão do frango. Do nosso lado, depois que a gente teve a ideia e desistiu, um rapaz montou uma loja e tá bombando, chama Rei dos Assados. Muito bacana, tá vendendo horrores. Só que eles têm restaurante, a família dele. Então eu creio assim, se sobrar, ele utiliza no restaurante. A gente não tem restaurante. Então se sobrar, sobrou, vai ter que ser desperdiçado, não tem como. Então assim,
faz mais sentido para ele do que para mim. Então, pessoal, igual o Rafael falou, sempre quando a gente vai empreender, montar alguma coisa ou tem uma ideia, a gente senta e estuda. Tem coisa que faz sentido para mim, mas não faz sentido para outras pessoas. Então, assim, às vezes o pessoal vê, mas o fulano montou e deu certo, vocês iam dar certo também. Depende, entendeu? Então não tem como que eu falo. É o que a gente sempre fala, né, pessoal? É muito complicado você ouvir coach na internet, o cara, faça isso, que isso vai dar certo. Não é bem assim, você tem que ver a sua realidade aí. E outra coisa que a gente levou muito em consideração também, do caldo de cana e do pastel, é a margem de lucro, né, amor? É altíssimo. Isso aqui, pessoal, para você que está pensando num negócio aí, para trabalhar, começar sem investir muito, isso aqui é uma excelente oportunidade, tá? A margem da cana é altíssima, em torno de 70% a 75% aqui na nossa região, que a gente compra, consegue fornecedor aqui num preço muito bom. E o pastel também tem uma margem muito boa. Então, além de ser fácil de trabalhar, né? Por exemplo, a massa do pastel a gente já compra ela pronta, tem uma empresa que nos fornece, a gente fabrica os recheios aqui, recheia, frita, é muito fácil. Então, é uma excelente ideia para você que está pensando em montar alguma coisa no iFood, por exemplo. Não tem desperdício, porque exatamente, vai fritar só o que for vender. A garapa, mesma coisa. Garapa é caldo de cana aqui na nossa região. A garapa é a mesma coisa. Só vai moer o que já tiver vendido, né? Então, é bem tranquilo de trabalhar. É um excelente negócio, tá? Então, a gente já começou essa semana, já montamos toda a estrutura aqui. Nós vamos fazer um vídeo mostrando aí para vocês as mudanças que nós vamos fazer na mercearia, né, Ana? Colocar as mesas, uma parte ali de lanchonete. Então, nossos planos estão indo aos poucos. Foi primeiro café moído na hora, então a gente colocou o moedor, agora uma parte de lanchonete. Mais para frente eu quero ter uma área de pet shop, mas aí a gente vai adaptando aos pouquinhos aqui, para não começar de uma vez, fazer dívida, né? Pet shop é vender coisa para animal, tá, pessoal? Não é colocar banho e tosa. É? Mas eu falo assim, uma área pet, ração para gato, cachorro, petisco, brinquedo, porque tem muita procura. Hoje em dia a maioria das pessoas tem pet, né? Alpiste, essas coisas, então eu quero ter aqui uma areazinha que a gente não tem ainda. Bom, pessoal, então é isso. Mostrando para vocês aqui a nossa nova aquisição. Agora acho que finalmente a gente vai conseguir postar um vídeo por dia, né? Quer falar do preço? Quanto que a gente investiu? Pessoal, uma máquina dessa nova, ela custa aí no Mercado Livre, você vai achar ela na faixa de 5.500, mais ou menos. Nós compramos uma semi-nova de um amigo nosso aqui da região. Ele comprou, ficou com ela 2 meses parada. Nós pagamos R$3.000 nessa máquina, tá? É uma máquina 100% inox. Então, hoje em dia, principalmente se você for comprar isso aí para trabalhar na rua, lanchonete, sempre observe maquinários que são feitos em inox, tá? Porque é uma exigência hoje da vigilância sanitária, isso é muito sério. Então, a gente conseguiu ela num preço muito bacana, mas se você quiser comprar uma nova, Mercado Livre, que nós vamos deixar até o nosso link aqui, de parceiros do Mercado Livre, se você quiser comprar e nos dar uma força aqui, o link está aqui embaixo, se você quiser olhar essa máquina lá, eu vou deixar 3 opções aqui para você, que está pensando em começar com isso, e nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre toda essa parte do pastel, do caldo de cana, como trabalhar, margem, como você calcula a margem, vai ser bem legal. Já começamos a trabalhar no iFood, e aqui a gente não começou a servir ainda porque chegar às mesas que eu encomendei, então a gente vai transformar a parte que era hortifruti agora em lanchonete. Então vamos arrumando, né? É isso aí. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like, abraço, até o próximo.